Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs na fé. A palavra que eu trago hoje está em João capítulo 6. Se os irmãos assistiu a postagem hoje, vai entender e compreender que tudo que Deus coloca na minha boca é o poder do Espírito Santo de Deus que fala. E essa palavra vai confirmar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que comer o alimento que permaneça, não que pereça, né? E qual é o maior alimento? É o pão que desce do céu, que dá vida ao mundo. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso na minha vida, em tudo falando. João capítulo 6. Multiplicações de pães e peixe. Glória a Deus, aleluia. Eu creio em nome de Jesus e tomo posse. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tibériades. Grande multidão o seguiu porque via o sinal que operava sobre os enfermos. O servo do Senhor tem que ter virtude e poder para expulsar demônio e efetuar curas. Não é só mais um na multidão, é a diferença na multidão. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus já estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Felipe, onde compramos pão para estes comerem? Jesus só estava experimentando as pessoas, né? Jesus tinha cuidado com as pessoas que seguiam eles, né? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão e Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelo que estava sentado. Igualmente também os peixes, quanto eles o queriam. Glória a Deus, aleluia. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejearam, para que nada perca. O Senhor não gosta de desperdício de alimento, né? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejearam aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer o rei, tornou retirar-se ele só para o monte. Jesus anda sobre o mar. Quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. Ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. O mar e levantou, porque um grande vento assoprava, né? É quando vem aquelas coisas, né? Que a gente não entende, mas para frente a gente vai entender. Tendo navegado uns 25 ou 30 estágios, viram Jesus andar sobre o mar, aproximou-se o barco e temeram. Porém ele disse: sou eu, não temais. E então eles, de boa mente, receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Jesus é o pão da vida para os que crê. Nem porque nós somos igual a areia do mar, todos vão se salvar, né? Mas aqui nós somos o pão para quem crê. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrar com os seus discípulos naquele barquinho. Tá muito calor, gente, hoje. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tibériades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum a buscar Jesus.
Achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que não me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vós saciaste. Muito só quer o Senhor para receber, né? Não para obedecer. Trabalhar e não pela comida que pereça, mas pela comida que permaneça, para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, o Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Ele só quer que nós crê no Senhor Jesus Cristo, e isso basta. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, faz tu, para que vejamos e cremos em ti, e que operas tu? Nossos pais comeram maná num deserto, como está escrito, e deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, que se transforma na palavra. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nós sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o Senhor tem me suprido. O Senhor tem me contemplado em todas as áreas da minha vida. Como eu disse, eu vivo pela minha fé, estou de pé pela minha